Olá, Manuano, tudo bem com vocês? Que bom! Então, eu vim por meio desse vídeo contar para vocês um pouquinho sobre o conto Passeio do nosso paradidático A Estação das Pequenas Coisas, do escritor João Anzanello Carrascosa. Então, você que não pôde assistir a aula, acompanhar pela plataforma na terça-feira, fiquem tranquilos, assistam ao vídeo. Vamos lá? A Estação das Pequenas Coisas, do escritor João Anzanello Carrascosa. Essa é a imagem de abertura, que é a capa do livro, nós já analisamos em sala. E eu vou recapitular algumas situações, alguns acontecimentos importantes também, antes de falar sobre o conto O Passeio. Tá bom? Então, vocês já sabem que o Paradidático reúne 18 contos e que os protagonistas são crianças, jovens que atuam, se movem em busca de conquistas de pequenas coisas. Por isso o nome, A Estação das Pequenas Coisas. Também sabem que os contos não são contos de ação intensa, mas de uma análise de comportamentos, de modos a encarar o mundo. Tem mais a densidade e o vagar da interiorização. Os contos aqui tratam em especial de viagens, das relações entre pais e filhos, do amor, da morte, da fraternidade, do trabalho, da vida familiar e de pequenas aventuras também. São esses 18 contos e hoje falarei um pouquinho mais para vocês sobre o conto Passeio. Então vamos conhecer o conto Passeio? As narrativas carrascosianas apresentam como diálogo estético-discursivo um delinear de retratos de um cotidiano tão simplório, tão simples, que chega a chocar pela beleza raramente percebida. Sabemos que não são grandes os acontecimentos que geram necessariamente as rupturas afetivas, sabemos disso, mas de situações simples, situações comuns que são elaboradas de forma bem sutil, de forma poética, por João Anzanello Carrascosa. Então, aqui no conto Passeio, vocês irão perceber que os personagens são sensivelmente atentos. É o que acontece nesse conto, em que o pai ele revela aos filhos um passeio surpresa para um sábado à tarde. Então as crianças quase não dormem de tanta ansiedade, de tanta emoção pelo enigmático passeio. Para onde seria esse passeio? O que seria esse passeio? Vamos descobrir juntos? Vamos ler uma citação do Paradidático, tá bom? Que está lá na página 38. Aconteceu que o pai, à mesa de jantar, disse de repente: Sábado vamos lá. A menina, mais rápida que o irmão, perguntou: Lá onde, pai? E ele: Não posso falar, é surpresa. E o garoto: Fala, pai, aonde a gente vai? E ele, já vendo a felicidade futura dos filhos, sorriu enigmático. Sábado à tarde, e continuou a comer como se nada tivesse acontecido. O mundo de sempre funcionando. Você pode encontrar essa citação, esse fragmento, lá na página 38. Vamos dar continuidade. Então, os filhos queriam tudo de imediato. Queriam tudo imediato da vida e ficaram o quê? Ficaram atiçados. Eles queriam saber para onde eles iriam no sábado à tarde. Eles ardiam de curiosidade, o garoto ainda mais por ele ser menor. A menina era bem esperta e ela começou a pensar e tentar descobrir para onde seria esse misterioso passeio. Não podiam se conter. Os dois estavam além dessa noite. E era a hora de dormir. Como manter a calma com aquela alegria ainda sem forma lá na frente? Sonhavam sem sono em suas camas. Reviravam-se igualmente nas dobras de lençol e da imaginação. Sorriam no escuro, só sentindo essa dúvida boa. Onde? Onde? O pai era mesmo de revelar aos poucos, para que vissem tudo bem devagar, na sua inteireza.
Você encontra esse fragmento na página 39, tá bom? Então, as crianças esperavam ansiosas pelo sábado e, enfim, esse sábado chegou para a alegria das crianças. Dia claro, o sol abriu cedo amanhã. Ninguém se lembrava do passeio, mas o passeio estava lá nas suas profundezas. Bastava atirar a primeira palavra para acordá-lo, e foi o pai. Só podia ser ele quem o fez no café da manhã, dizendo: "Vamos sair às 3." E aí, o sorriso de um a outro à mesa, a curiosidade vivida das crianças, o mistério, enfim, com a sua hora do parto marcada. Encontre esse fragmento na página 40 do Paradidático, tá bom? Então, a família segue para o ponto de ônibus. Lá foi a família, o pai à frente, rebocando a mulher e os filhos até o ponto de ônibus. Esperaram em pé, o orgulho no olhar. Passou um, passou outro, era o terceiro. O pai viu, é aquele, e acenou: "Vamos, vamos!" O ônibus encostou e abriu a porta. Entraram rápidos e se sentaram ao fundo. Página 41. Então, aqui vocês vão perceber que, enfim, né, as crianças com o pai, com a mãe, conseguiram ir ao ponto de ônibus, pegaram o ônibus e estavam ainda ansiosos para conhecer qual seria o destino, né? Para onde seria esse passeio? E você vai perceber agora que durante essa ida de ônibus a esse local, o vislumbrar do próprio bairro. Primeiro da janela viram o bairro de sempre. Olha, olha o supermercado, a igreja, a escola, tudo há muito conhecido, embora fosse um ver novo, com contentamento. Encontramos esse fragmento na página 41. Você vai perceber aqui que a experiência, que diariamente seria banal, reveste-se de uma singela lírica, pois o vislumbrar do próprio bairro, dos comércios, das praças, do tráfego, das grandes avenidas se torna um acontecimento luminoso, um acontecimento inesquecível. Eles passaram numa avenida de tráfego veloz, depois passaram por uns bairros bem bonitos, que parecia uma outra cidade aos olhos dos personagens, parecia uma outra cidade aos olhos das crianças. Então, o ônibus chega próximo ao aeroporto. Dali podiam avistar a entrada principal do aeroporto, a torre de controle, um trecho da pista onde um avião taxiava lentamente sem que soubessem se era sua partida ou chegada. Também não importava, só queriam vê-lo, com os olhos da certeza. Aquele era o instante, sem o antes e o depois, o imediato real. Carrascosa, 2019, encontramos esse fragmento na página 42. Você pode conferir, tá bom? Então, nós percebemos aqui que quando o ônibus chega próximo ao aeroporto, as crianças compreendem e se maravilham com a oportunidade de conhecer aquele lugar e suas aeronaves. Eles não estavam ali para viajar de avião, mas para contemplar a grandiosidade daquelas máquinas que fazem o homem voar. Eles chegaram próximo a uma porta de vidro no aeroporto que se abriu automaticamente e entraram. E vocês vão perceber que a alegria das crianças ao conhecerem o aeroporto alcança o clímax, né? O clímax da história. Quando eles contemplam o pouso de uma aeronave. Vamos perceber aqui nesse fragmento. Os irmãos achataram o nariz no vidro como se quisessem transpô-lo. Latejava nos dois a felicidade, e era muita, até incômoda. E tocando a pista, agora pousava um avião. Olha lá, olha lá! Chegava enfim a hora máxima.
Carrascosa, 2019, página 43. Então, vocês irão perceber que todas as narrativas desse volume nos fazem refletir diversas vezes sobre o quanto os breves momentos da vida nos trazem preciosidades, nos trazem preciosas lições que nem sempre são aproveitadas. Lições essas que nos ajudariam a entender melhor o mundo e também a encarar a realidade de uma forma muito mais agradável. Novamente, vocês vão perceber que o autor ele permite uma reflexão sobre a vida a partir de um acontecimento simples, um passeio a um aeroporto, porém majestoso, memorável àquelas crianças. É como se Carrascosa buscasse causar o quê? Um constrangimento construtivo àqueles que não sabem, àqueles que não são capazes de enxergar a felicidade em situações corriqueiras. E vocês, são capazes de enxergar a felicidade em coisas simples? Nos encontramos na próxima aula. Beijos e tchau, tchau!